Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Componente de Matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, e vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 26, o objeto de conhecimento, ângulos. O detalhamento, resolver problemas utilizando a noção de ângulos. Beleza, então pegue seu caderno, pegue sua caneta aí. Vamos para a aula. Muito bem, vamos falar sobre ângulos, né? Uma noção sobre ângulos. E para isso eu preparei uma historinha para vocês, acompanhem comigo no VT. Esse é o seu Chico, o viajante matemático. Por onde ele passa, encontra uma maneira de mostrar que a matemática está em tudo. Na linha do horizonte, no telhado das casas e até na vara de pesca. Tá vendo só? A matemática não é só número no papel. Ela tá aqui, no dia a dia, em cada cantinho da Amazônia. Agora me diga, que ângulos você consegue encontrar por aí? Muito bem, então a gente vai falar sobre ângulos, e ângulos é algo que está no nosso cotidiano, beleza? Então, quase toda a construção a gente tem a visão do ângulo, a nossa visão ocular, ela está relacionada com o ângulo. Então, o ângulo ele está presente, sim, no nosso cotidiano. E, para isso, vamos entender o conceito de ângulo e algumas aplicações. Acompanhe comigo na tela. Então, o que é o ângulo, né? O ângulo, a definição diz, é o encontro de duas semirretas em um ponto comum. Então, essa região aqui, ó, essa região aqui determina o ângulo. Quando eu tenho um encontro de duas semirretas, ela vai determinar esse ângulo. É muito comum a gente trabalhar a questão do ângulo, mas quando ele é formado por duas retas, sempre eu tenho que pensar que o ângulo ele vai ser formado por duas semirretas, beleza? Então, essa região aqui é chamada de ângulo. Vamos relembrar aqui algumas definições de ângulo. Primeiro, quando que o ângulo é agudo? Quando o ângulo é menor do que 90 graus. Professor, e o ângulo de 90 graus? O ângulo de 90 graus, se você imaginar, ele é o mais comum no nosso dia a dia. Por quê? Você pode ver o encontro de duas paredes. Se estiver bem retinho, vai ser um ângulo de 90 graus. Os cantos da sua casa, elas formam um ângulo de 90 graus. Por quê? Porque eu vou sempre estar fazendo isso aqui, ó. Um encontro de um lado da parede com o outro lado da parede. Esse ângulo aqui, formado entre as duas semirretas, esse ângulo aqui, é chamado de ângulo de 90 graus. Beleza? Então, o ângulo de 90 graus, é só lembrar, é o cantinho da parede. Então, toda vez que eu vejo um cantinho da parede, é um ângulo de 90 graus. Quando o ângulo é menor do que 90 graus, esse ângulo é chamado de ângulo agudo. Então, todos os valores de ângulo que são menores do que 90 graus, eles são chamados de ângulo agudo. Outra coisa importante também, são os ângulos que são maiores que 90 graus. Então, o ângulo que é maior do que 90 graus, ele é chamado de obtuso. Então, o ângulo obtuso é um ângulo maior do que 90 graus. Quando eu tenho uma meia volta, por exemplo, quando eu tenho uma meia volta, imagina uma porta, né? Então, quando eu tenho aqui, ó, uma meia volta, o ângulo, imagina que aqui é o ponto de encontro, a origem, certo? E ele pegou e fez isso aqui, ó, deu meia volta. Então, meia volta, ela é chamado do ângulo de 180 graus. Por que o ângulo de 180 graus, professor? Vamos entender o seguinte. Imagina que eu tenho aqui uma semirreta, beleza? Imagina que eu tenho aqui uma reta. E essa reta, a partir desse pontozinho aqui, ó, que eu vou chamar de O,
eu tenho uma outra reta aqui que forma um ângulo de 90 graus. Beleza? Então, eu vou ter esse ângulo aqui, que é 90 graus, e eu vou ter esse outro ângulo aqui, que é 90 graus. Então, o ângulo completo, que seria a abertura só em azul, o ângulo completo é chamado do ângulo de 180 graus. Então, meia volta é 180 graus. E quando dá uma volta completa, é chamado de uma volta completa, né? É 360 graus. Por convenção, geralmente os ângulos eles são formados, né? Eles são calculados no sentido anti-horário. Professor, o que seria o sentido anti-horário? Lembra do relógio de ponteiro? Então, o ângulo ele sempre vai abrir no sentido anti-horário. Ele vai aumentando no sentido anti-horário, beleza? Observe comigo aqui no transferidor. Vou pegar o transferidor aqui só para dar uma observada rapidinho. Se eu pegar o transferidor, vocês vão ver o seguinte. Ele vai abrir assim, ó, no sentido anti-horário. Então, pegando o transferidor, ele vai abrir no sentido anti-horário. Observe comigo aqui os ângulos, ó. Então, o transferidor, vamos aqui aumentar ele aqui um pouquinho. E aí, ó, observe que quando ele está fechadinho, ele é 0 graus. Quando ele está aqui fechadinho, ó, ele é 0 grau. Então, aqui em pé, ele é 90. Quando eu faço a meia volta, ele é 180 graus. Então, o transferidor ele tem essa função, que é a função de calcular os ângulos. E o ângulo, ele sempre vai ser aberto, né? É convencionado a abertura dele, o sentido positivo dele é no sentido anti-horário, tá bom? Mas isso não interfere tanto, tá bom? Mas a ideia é lembrar que os ângulos eles sempre vão abrir no sentido anti-horário. Então, ó, aqui vai o 10, o 20, o 30, o 40, o 50, o 60. Mas aí, dependendo da situação, eu também posso usar aqui os ângulos de dentro, ó, que também vai ter o mesmo valor, agora só que no sentido anti-horário. Mas por convenção, geralmente ele vai ser aberto no sentido anti-horário, ou seja, no sentido contrário ao movimento do relógio de ponteiro. Então nós temos aqui um primeiro problema. Ele fala assim, ó, qual é a medida do ângulo formado pelos ponteiros de um relógio quando ele marca exatamente 3 horas, quando ele marca 9 horas e quando ele marca 6 horas. Eu coloquei aqui até um exemplo do relógio aqui, ó, e aqui são os nossos ponteiros, certo? Então aqui, ó, esse é o nosso ponteiro que marca a hora e esse aqui é o ponteiro que marca os minutos. Então ele quer saber qual é o ângulo formado entre esses dois ponteiros, tá bom? E aí, por título de curiosidade, entre um número e o outro, eu sempre vou ter 30 graus. Por quê? O que é que nós acabamos de ver? Quando eu dou uma volta completa, é 360. E o relógio está dividido em 12 partes iguais. Então, 300 dividido por 12 dá 30. Ou seja, cada ângulozinho desse é formado por 30 graus. Então, cada ponteirozinho, cada número desse, ele tem 30 graus, beleza? Então, cada ponteiro desse vai ter 30 graus. Então, vamos imaginar agora quanto que vai ser 3 horas. Então, observe comigo aqui, ó. O ponteiro dos minutos, ele é esse aqui, ó. E o ponteiro que marca a hora é esse. Beleza? Então, o ponteiro que marca os minutos e marca as horas. Ele quer saber o ângulo formado entre esses dois ponteiros. Então, aqui é fácil a visualização, porque marca um ângulo de 90 graus, certo? E aí, ó, também eu posso visualizar como sendo aqui, ó,
Lembra? Aqui, ó, é um, aqui é outro. Lembra que eu disse que todos os ângulos formam 30 graus? Então, ó, 30 mais 30 mais 30, 90 graus. Beleza? Então, o ângulo formado entre os dois ponteiros é de 30 graus. Ou, 30 não, de 90, né? 30 mais 30 mais 30, 90, desculpa. Vamos pensar agora aqui quando marca 9 horas. Quando marca 9 horas, o que acontece? Novamente, eu tenho que identificar os ponteiros. Esse aqui é o dos minutos e esse aqui é o que marca a hora, certo? Ele quer o ângulo formado entre os ponteiros. Então, vamos lá fazer o ângulo formado entre os ponteiros. Então, ó, novamente, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, certo? Ó, é até parecido com o de 3 horas. É um ângulo de 90 graus. E eu posso usar também aquela associação que eu falei. Aqui, ó, eu tenho 30, aqui eu tenho 30, e aqui eu também vou ter 30. Beleza? Então, 30 mais 30 mais 30, 90. 30 mais 30 mais 30, 90 graus. Então, o ângulo formado entre os ponteiros quando marca 9 horas é 30 graus. Já quando marca 6 horas, ó, ele dá uma volta completa. Ele dá uma volta completa ali, ó. Uma volta não, desculpa, meia volta, certo? Ele dá meia volta. Então, quando ele dá aqui meia volta, então, quando é meia volta, é 180 graus. 180 graus. Tudo bem? Então, meia volta é 180 graus. E aí, novamente, eu posso associar àquele esquema que eu falei. Cada número tem 30 graus. Então, imagina aqui, ó. Observe aqui que dá para pensar em 30 graus. Tranquilo? Então, o ângulo formado vai ser de 180, porque 30 mais 30 mais 30 mais 30 mais 30 mais 30 vai dar um valor de 180 graus. Beleza? Então, muito tranquilo, toda vez que perguntar o ângulo entre os ponteiros. Vamos a um segundo problema. O segundo problema diz assim, ó. O triângulo equilátero possui 3 ângulos internos iguais. Qual é a medida de cada um desses ângulos? Então, toda vez que eu penso num triângulo equilátero, eu tenho que pensar que ele vai ter 3 ângulos iguais, ou 3 lados iguais. E ele também vai possuir 3 ângulos internos iguais. Então, um triângulo equilátero, o que acontece? Esse ângulo aqui vai ter que ser igual a esse ângulo, que vai ter que ser igual a esse ângulo. Tá bom? E, como todo triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Tá bom? Então, ó, esse ângulo aqui, que eu não conheço, mais esse outro ângulo aqui, que eu também não conheço, mais esse outro ângulo, ele vai ter que ser igual a 180 graus. E aí, para determinar o valor de cada um desses ângulos, basta eu somá-los. Então, como é que vai ficar essa soma? Então, vou somar esse ângulo mais esse, tem que dar 180. Como eu tenho 3 ângulos iguais, eu vou dividir por 3. Então, 180 dividido por 3, cada ângulo desse vai ter que ter 60 graus. Ou seja, esse ângulo aqui é de 60 graus, esse ângulo é de 60 graus e esse ângulo também é de 60 graus. Então, quando eu tenho todo o triângulo, a soma dos seus ângulos internos vai ser igual a 180 graus. Como eu sei que o triângulo é equilátero, então vai ser 180 dividido por 3. Então, 180 dividido por 3, eu vou ter 3 ângulos de 60 graus. Beleza. Então, como ele queria saber no problema qual era o valor de cada ângulo, nesse caso, nós temos que cada ângulo interno desse triângulo mede 180, ou 60 graus. A soma dos 3 é 180, mas cada ângulo desse triângulo vai medir 60 graus. Beleza?
Vamos aqui ao nosso terceiro exemplo. Uma porta está aberta, formando um ângulo de 120 graus com a parede. De quantos graus a porta precisa girar para ficar totalmente fechada? Então, nós temos aqui uma imagem que representa isso, né? Eu sei que o ângulo entre a porta e a parede é de 120 graus, beleza? Então, o ângulo entre a porta e a parede é de 120 graus. E aí, eu quero fechar a porta. Então, para fechar a porta, ela vai ter que ficar totalmente numa linha reta. Concorda comigo? Para ela ficar nessa linha reta, o que deve acontecer? O ângulo entre a porta e a parede, que é esse ângulo aqui, ó, tem que ser de 180. Então, a porta ela vai se fechar, beleza? Então, ela vai ficar numa linha reta, vai formar esse ângulo aqui, ó. Então, para formar esse ângulo, ela vai ter que formar um ângulo de 180 graus. Tranquilo até aí? Como a porta está aberta e ela forma um ângulo de 120 graus com a parede, e queremos saber de quantos graus ela precisa girar, o que nós temos que saber? Ela vai ter que formar um ângulo de 180 graus, certo? Então, portanto, para a porta fechar, ela precisa girar um valor até 180. Se ela já tem 120, para 180 falta quanto? A gente pode fazer essa conta. Então, para calcular o ângulo necessário para a porta ficar totalmente fechada, nós vamos pegar 180 menos 120. Por quê? Eu sei que o ângulo aqui, ó, é de 120. Como eu quero fechar ela completamente, então ela vai ter que girar quantos graus? Então, vai ficar aqui 180 menos 60, beleza? 180 menos 60, eu vou formar o ângulo, a porta vai ter que girar um ângulo de 60 graus. De novo, eu tenho um ângulo de 180, que é quando a porta ficar totalmente fechada, beleza? E aí eu vou retirar o ângulo que ela está formando com a parede. Então, 180 menos 120 vai ser o ângulo de 60 graus. Então, a porta ela vai ter que virar 60 graus para ela ficar totalmente fechada, beleza? Então, para a porta ficar fechada, ela vai ter que fazer um ângulo ali, girar um ângulo de 60 graus. Tranquilo? Vamos para o nosso próximo exemplo. Diz o seguinte: um ângulo mede 45 graus. Qual é a medida do seu complemento e do seu suplemento? Para isso, nós vamos trabalhar agora dois conceitos importantes, que é o conceito de complemento e de suplemento, tá bom? Seu complementar e seu suplementar. Então, toda vez que eu quero trabalhar o conceito de complementar, eu tenho que imaginar o seguinte, que vai ser o ângulo que somado com o ângulo dado vai ser igual a 90 graus, o complemento. Então, o complemento vai ser o ângulo que adicionado ao ângulo dado terá que dar 90 graus. Então, imagina assim, ó, 45 graus mais um valor que eu desconheço. Mais um valor que eu desconheço, vou chamar aqui de x. Ele deverá ser igual a 90 graus. Então, quanto deve ser esse valor aqui, ó? Quanto deve ser o valor de x para que esse ângulo seja complementar ao ângulo de 45? Nesse caso, fica fácil, porque vai ser 45 mais 45, que é igual a 90. Então, o ângulo deverá ser de 90 ou de 45 graus. Beleza? Professor, dê um outro exemplo. Imagina que eu tenho o ângulo de 30 graus e eu quero determinar o complemento. Então, vai ter que ser um ângulo que somado com 30 graus seja igual a 90. Que ângulo é esse? Qual é o ângulo que somado com 30 graus vai ser igual a 90? Então, esse ângulo aqui teria que ser um ângulo de 60 graus, porque 30 mais 60 é igual a 90.
Logo, o 60 é o complementar do ângulo de 30 graus, beleza? É o ângulo que complementa para formar 90. Então, vamos agora ao conceito de complementar, né, mais formal. Então, o complemento de um ângulo é o valor que, somado ao ângulo dado, resulta em 90 graus. Ou seja, o complemento sempre vai ser 90 menos o ângulo dado, né? Nesse caso, 45. Vamos supor que eu tivesse dado o ângulo de 65 graus. Então, ia ser 90 menos 65. Então, quanto falta para completar 90 graus? Essa que é a ideia do complemento. Beleza? Então, 90 menos 65 é só fazer a continha. Ó, 90 menos 65. 10 menos 5, 5. Aqui ficou 8. 8 menos 6, 2. Então, ou seja, nesse caso, para o ângulo de 65 graus, eu precisava de um ângulo de 25. Porque 25 mais 65 é o ângulo de 90 graus. Então, toda vez que eu penso no complemento, eu tenho que imaginar que vai ter um ângulo dado que somado a um ângulo dado, que nesse caso é 45, vai ser igual a 90 graus. Então, complemento, eu penso em 90 graus, tá bom? E o suplemento? O suplemento é o ângulo que somado ao ângulo dado vai ser igual a 180 graus. Então, nesse caso aqui, ó, como a gente está trabalhando com um ângulo de 45 graus, nós vamos ter que pensar o seguinte: qual é o ângulo que somado a 180 vai ser igual a somado a 180, não, perdão. Qual é o ângulo que somado a 45 vai ser igual a 180? Então, o que é que eu faço? Eu pego 180 e retiro 45. 180 menos 45 é o ângulo de 135 graus. Então, toda vez que eu penso no suplementar de um ângulo dado, eu tenho que utilizar essa ideia. Eu sei que o ângulo que eu quero menos o ângulo que eu tenho vai ter que ser igual a 180. Ou então, 180 menos o ângulo que eu tenho vai ser igual ao ângulo que eu quero. Beleza? Então, vamos aqui a um outro exemplo. Ó. Imagina que eu tenho o ângulo de 30 graus e 60 graus. Né? Então, eu quero descobrir o complemento e o suplemento desses ângulos. O que é que eu posso fazer? Eu posso usar a ideia que 180 menos o ângulo que eu tenho, que é de 30, certo? Então, 180 menos 30, 150. Então, o 150 é o suplementar do ângulo de 30 graus. Da mesma forma, eu posso fazer aqui, ó, 180 menos o ângulo que eu tenho, que nesse caso agora é o 60. Então, 180 menos 60 vai ser o ângulo de 120 graus. Então, o 120 graus é o ângulo suplementar do 60, ou seja, é o ângulo que complementa suplementa o ângulo de 60 graus. Então, eu tenho dois conceitos bastante importantes para quando eu estou trabalhando, que é o do complemento e o do suplemento. O complemento, a soma do ângulo que eu tenho mais do que eu quero descobrir, tem que ser igual a 90 graus. E o do suplemento, o ângulo que eu tenho mais o que eu quero descobrir, vai ter que ser igual a 180 graus. Beleza? E isso aqui também, a gente não precisa ser ângulos bem bonitinhos, como esses aqui, são ângulos inteiros. Eu poderia ter um ângulo, vamos supor, 37 graus. Vamos determinar o complemento e o suplemento dele. Então, 37 graus. Então, quem seria o suplemento? Para determinar o suplemento dele, eu vou pegar o valor que eu quero que seja, 180, menos 37. Beleza? Então, 180 menos 37, vamos fazer essa continha. 180 menos 37, o que vai acontecer?
Ó, 7 menos 0 não pode, ou 0 menos 7 não pode, empresta. Então vai ficar 10. 10 menos 7, 3. Aqui era 5, era 8, ficou 7. 7 menos 3, 4. E o 1 eu repito. Então, o ângulo suplementar de 37 graus é 143. Então, eu posso estar aqui trabalhando sempre com essa ideia. Quando dois ângulos são complementares, qual seria o complementar de 37 graus? Qual seria o complementar? Então, para descobrir o complementar, vou fazer até em azul. O que é que eu devo fazer? Vou pegar 90 graus menos o ângulo que eu quero, 37. Então, 90 menos 37. De novo, posso fazer a mesma continha. 90 menos 37, eu vou descobrir o ângulo que completa, né? O ângulo que complementa 37 para ser 90 graus. 0 menos 7 não pode, então eu vou emprestar, vai ficar 10. 10 menos 7, 3. E aqui era 9, ficou 8. 8 menos 3, 7. Então, logo, aqui vai ser o ângulo de 73 graus. Tranquilo? Então, é isso. Vamos recapitular o que foi abordado aqui nessa aula. Primeiro, a gente viu o que é a noção do ângulo. O ângulo é a região formada entre duas semirretas. Beleza. Depois, a gente conheceu algumas definições de ângulos importantes, como o ângulo de 90 graus, que é os cantinhos da parede. Toda vez que eu tenho um canto, eu tenho um ângulo de 90 graus. Beleza? Quando o ângulo é menor do que 90 graus, nós dizemos que esse ângulo é um ângulo agudo, porque é um ângulo que tem um valor, qualquer ângulo menor do que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo. Por exemplo, 45, 30, 22, todos esses serão ângulos agudos. Quando o ângulo é maior do que 90 graus, nós vamos ter um ângulo obtuso, beleza? Então, quando os ângulos são maiores do que 90 graus, nós vamos ter ângulos obtusos. E quando eu tenho meia volta, né? Meia volta, uma abertura que faz meia volta, eu tenho um ângulo de 180 graus. Muito bem. Então, quando as duas retas que se encontram fazem meia volta, né? Fazem uma linha, eu tenho um ângulo de 180 graus. E quando a abertura faz um giro completo, nesse caso, nós temos a volta completa, é o ângulo de 360 graus. Então, quando eu penso no complemento, é um ângulo que somado com o ângulo que eu tenho, vai dar 90 graus. Ou então, eu pego 90 graus, menos o ângulo que eu tenho, eu vou encontrar o ângulo que eu preciso, que é o complemento. E o suplemento é o ângulo, quando eu tenho me dado um ângulo, somado com outro ângulo, essa soma tem que dar 180 graus. Ou então, eu pego 180 menos o ângulo que me foi dado, eu vou encontrar o suplemento. Beleza? Então, o complemento, a soma de dois ângulos vai ter que dar 90 graus. E o suplemento, a soma de dois ângulos vai ter que dar 180 graus. Beleza? Então, essa foi a nossa aula sobre ângulos. Resolvemos alguns problemas. Espero que tenha sido bastante esclarecedora para você. E até o nosso próximo encontro.